pessoal, belezinha? Paulinho da Matemática mais uma vez com vocês. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre os assuntos, os temas mais cobrados no Enem. Mas antes da gente conversar, aquele lembrete especial. Se ao final desse vídeo esse assunto te ajudou na sua preparação para o Enem, não esqueça de dar aquela curtida. E é lógico, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das atualizações dos vídeos, tá bom? Isso vai te ajudar bastante aí na sua preparação, no seu ritmo de estudos para o Enem, beleza? Beleza, pessoal? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre os assuntos mais cobrados no Enem, os assuntos na prova de matemática, tá certo? Mas eu quero te dar um toque. Não se engane que esses assuntos são apenas assuntos cobrados na prova de matemática. Muitos desses assuntos estão em outras áreas do conhecimento. Por exemplo, em biologia, na parte de genética, eu vou usar muita probabilidade. E regra de 3 não é só usado nas questões de matemática. Eu posso usar lá em geografia, eu posso usar em cálculo estequiométrico, na química, não é verdade? Em ciências da natureza. Então tem muita coisa bacana para a gente conversar aqui agora. Peço a sua atenção aí durante alguns minutos, tá certo? Então eu coloquei aqui os temas mais abordados e eu queria falar um pouquinho sobre cada um deles, para você ficar esperto e isso te ajudar aí na sua preparação, tá certo? Primeira coisa, galera, grandezas proporcionais e aritmética. Quando eu falo de grandezas proporcionais, eu estou falando de grandezas inversamente proporcionais, diretamente proporcionais, regra de 3 simples, regra de 3 composta, tá certo? Aqui eu posso até falar um pouquinho de cálculo de porcentagem, que não está ligada só à parte da matemática financeira, que a gente vai falar daqui a pouco, mas aqui envolve um pouquinho de porcentagem também, então fique atento nisso, tá? E a aritmética, as operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, tudo que esteja girado em torno disso, máximo múltiplo comum, máximo divisor comum, melhor dizendo, mínimo múltiplo comum, tá certo? Então esses assuntos são importantes. E é lógico que isso aí dá uma bagagem, um embasamento a uns assuntos que também muitas vezes a gente deixa lá no 8º, 9º ano do Fundamental 2 passar batido, como produtos notáveis, fatoração, não é verdade? Racionalizar denominadores. Às vezes não vai cair, gente, e aqui fique bem atento a isso. Às vezes no Enem não cai uma questão direta para racionalizar denominador ou de produtos notáveis ou das operações básicas. Mas eu preciso das grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais. Essas grandezas proporcionais e a aritmética básica são a essência do desenvolvimento do meu cálculo, do meu raciocínio. Não é verdade? Às vezes, eu não consigo, não é entender um assunto mais complexo, eu não consigo desenvolver o cálculo, porque a minha base, o meu embasamento em matemática não está tão forte assim. A minha bagagem matemática está um pouco deficitária. Então, esses assuntos são tão importantes quanto os assuntos mais complexos do Enem. Beleza? Gráficos e tabelas de estatística. Por que, Paulinho, você não colocou gráficos e tabelas dentro de estatística? Sendo que dentro de estatística eu falo de quê? Eu falo de medidas de tendência central, de medidas de dispersão e de gráficos e tabelas também. Porque o Enem costuma trabalhar gráficos e tabelas de duas formas. Ou dentro de questões de estatística, ou às vezes apenas uma leitura gráfica. Uma leitura de uma tabela, você simplesmente vai ler a questão, vai observar os dados que estão na sua tabela, no seu gráfico, e vai marcar a opção correta, sem cálculo. Apenas interpretação de gráficos e tabelas. E às vezes isso acaba sendo um pouco mais elaborado quando eu vou lá para dentro de estatística, né? Vou trabalhar, por exemplo, um histograma, né? Média, moda, mediana, desvio padrão, variância, não é verdade? Frequência absoluta e relativa são conceitos da estatística. Então eu posso usar gráficos e tabelas de um modo mais simples ou um pouquinho mais elaborado aqui dentro, tá certo? Geometria plana e geometria espacial não tem jeito, né, gente? Aqui dentro de geometria plana, meu destaque para ângulos, perímetro e áreas, tá? Áreas de figuras planas, né? Não só polígonos, como quadriláteros, triângulos, mas área, por exemplo, de círculo, perímetro ou comprimento da circunferência, tá? Então, perímetros e áreas aqui são assuntos relevantes. E aqui eu também dou um destaque para trigonometria básica, tá certo? Relações trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente, para ângulos agudos de 0 a 90 graus dentro do triângulo retângulo. E as relações métricas dentro do triângulo retângulo também são importantes. Dentro da geometria espacial, que eu chamo de geometria sólida, também comumente chamada de geometria sólida, aqui eu quero que você se atente para os 6 principais sólidos, os 6 principais assuntos: poliedros,
prismas, cilindros, cones, pirâmides e esferas. E dentro desses elementos, você está muito atento ao cálculo de áreas e cálculos de volume. Beleza, gente? Fica aí a dica. Funções, progressão aritmética e geométrica. Paulinho do céu! Por que você colocou funções junto com PA e PG? Antes de responder essa pergunta, as 4 funções mais cobradas são função do primeiro grau, função afim, função do segundo grau, tá? Função quadrática, exponencial e logarítmica, tá bom? Função primeiro grau, segundo grau, exponencial e logarítmica. E aí, progressão aritmética e geométrica, a vulga PA e a vulga PG, são bem cobrados, por quê? Porque eu relaciono muito a progressão aritmética à função afim e a progressão geométrica à função exponencial. Não sabia disso? No nosso canal tem um vídeo bacana, tem 2 vídeos falando sobre esses assuntos aí. A relação, por exemplo, de função afim, progressão aritmética e juros simples. E a relação de função exponencial, progressão geométrica e juros compostos, tá certo? E essa parte de juros simples e compostos está dentro da parte de matemática financeira, tá? Então dá para correlacionar alguns aspectos da financeira, no caso juros simples e compostos, com progressão geométrica e aritmética, e ainda dá para relacionar com as funções, as 4 que eu falei para vocês. Então fica ligado nisso, tá? Fica bem ligado. E por último, gente, análise combinatória e probabilidade. Por que é importante? Porque a análise combinatória trabalha com o número de possibilidades de você resolver uma determinada situação. De quantos modos diferentes, de quantas maneiras distintas eu posso fazer isso ou aquilo. Então aqui dentro da análise combinatória está envolvendo o cálculo de... eu estou envolvendo o conjunto dos números naturais. Eu posso fazer de 7 possibilidades, 20 possibilidades diferentes. A análise combinatória, quando fala de arranjo, combinação, permutação, arranjo simples, combinação simples, permutação com repetição, aqui eu trabalho com quantidade, com o total de possibilidades para a realização de algum evento, de alguma situação. Probabilidade, qual é a chance de ocorrência desse evento? Qual é a chance de ocorrência de um determinado evento, de uma determinada situação? Qual é a probabilidade de chover? Qual é a probabilidade de eu chegar ou não atrasado na aula? Tá certo? Então, probabilidades são chances. Então, aqui envolve o quê? Porcentagem. A probabilidade de 50%, 40%, tá certo? E esses 2 assuntos andam muito juntos no Enem. Então, fique atento. Análise combinatória e probabilidade geralmente andam de mãos dadas, tá certo? Então, gente, finalizando o nosso bate-papo, esses são os temas mais abordados. Organize-se para você estudar cada um deles, tá certo? Eu espero que essa dica tenha te ajudado aí na sua organização. E não deixa a preguiça tomar conta não, meu amigo. Bons estudos aí e em breve nós estaremos juntos mais uma vez, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de dar aquela curtida e até a próxima oportunidade. Pessoal, aquele abraço!